Bom, boa tarde já para todo mundo. Na live de hoje a gente vai falar aqui sobre hiperautomação, futuro da transformação. Comentar um pouco sobre alguns conceitos até a gente chegar ali na prática, para que vocês consigam entender as coisas mais no alto nível, que isso é importante para a gente saber o que é o quê, saber os nomes das coisas e saber, na hora de buscar ferramentas, quais ferramentas usar. Então, vamos falar de várias tecnologias aqui e depois a gente tenta fazer essa parte aqui de teoria uma meia hora e uns 15 minutos, meia hora também ali na parte mais prática. Talvez essa parte aqui inicial demore um pouco mais. E daí naquela pegada de vocês podem ir trazendo dúvidas aí, pode interromper, levanta a mão aqui no Meet, beleza? Então vamos lá. Futuro é hiperautomação. Pô, a gente está entrando numa era, todo mundo aqui já sabe, em que a automação está presente em todos os processos possíveis. A IA faz parte disso tudo, não necessariamente não é uma obrigação, mas atualmente ela tem feito parte dessa hiperautomação. E o endgame de tudo isso, né, de aplicar isso nas empresas, é aumentar a eficiência, então geralmente está relacionado à produtividade, redução de custos, erros humanos, e melhoria e satisfação do cliente, né? Você vai atender o cara mais rápido, de maneira mais eficiente, enfim. Esse é o endgame, né? O objetivo, nem sempre isso está acontecendo dessa forma. E criação de novas oportunidades de negócios e modelos operacionais, ou seja, com esses avanços que a gente tem, revoluções industriais mesmo, né? Lá a gente pega lá, né, da indústria. Putz, todo mundo fazia meio que manual. Colocou isso num fluxo ali de indústria, permitiu um ganho de produtividade que daí deu para abrir vários outros tipos de negócio. Então, muita gente acredita que essa quarta revolução industrial vem nesse sentido de permitir vários negócios que antes a gente precisava de um monte de gente para fazer aquele negócio, e agora, com automação e IA, a gente, talvez com pouquíssimas pessoas, consegue implementar negócios que antes não dava. Isso, na parte econômica, permite você fazer muita coisa que antes não era possível, simplesmente. Tá, beleza, a gente quer esse mundo top aí, de fadas ali, né? Ursinhos carinhosos, mas e os problemas? Cara, se você vai caminhando para hiperautomação, significa dados, abstração, sistema conversando com sistema, processamento. Você, pensa que você está fazendo uma automação de um processo bem grande, por exemplo, de atendimento numa empresa. Então, a pessoa vai falar com alguém, alguém passa para uma outra pessoa, pegar uma agência de telecomunicação, uma empresa de telecomunicação. Você entra, fala com um atendente, esse cara te passa para outro, todos os dados daquela solicitação tem que estar em algum nível, algum banco de dados, tem que saber o contexto, tem que saber quem falou, quem não falou, até que o protocolo seja gerado ali, o cara te atende, mas alguém tem que vir aqui na sua casa resolver aquele problema, pode ser que ele tenha que comunicar com a base para pedir algum tipo de recurso, para depois o problema ser resolvido. Isso com humanos. Pensa que a gente passa isso para um sistema, ou seja, todos esses passos são com agentes robóticos, com IA, com automação, sei lá. Já a gente define cada um deles para ficar mais claro também os conceitos. E dar pau no meio desse processo. Como, onde, quem, esses dados não são mais humanos, então, para fazer um debug ali, né, uma inspeção, é muito complexo. Então, ao mesmo tempo que isso aqui promete ali um cenário lindo, a jornada vai ser tensa. Claro, a gente vai construindo camadas de abstração, então ferramentas, metodologias, que a gente não precisa ficar relando lá no baixo nível, mas a gente tem que entender que ao automatizar, ao integrar, a gente está integrando sistemas baseados todos em informação. Então, pode ser que uma mudança no meio do sistema, de um processo ali, vai desencadear em tudo parar de funcionar. Né? Então, a gente aumenta a exposição a isso. Vocês sabem que software é complexo, e com isso aqui a gente está aumentando a complexidade ainda mais. Segurança e vazamento de dados, pensa que agora tudo é dado, o dado chega como input, mas a operação é um dado, porque se a gente pensar que código é dado, ou qualquer fluxo ali de automação também é dado, cara, tudo é dado. Então pensa a segurança disso, desse mundo em que tudo acontece ali na nuvem, vamos dizer assim. Conhecimento técnico e acessibilidade também é um desafio, porque, bom, vocês são caras técnicos, vocês manjam da base teórica ali de tecnologia e desenvolvimento de software. Vocês vão ver que, ao fazer, não é uma barreira tão grande para colocar isso em produção, mas vão ter ali complexidades de integração e tal. Como que a gente traz isso para mais gente ser capaz de fazer? Né? Talvez pessoas que não tenham a base técnica, também é um desafio, porque senão a gente vai criar ali uma torre de marfim que só poucos caras que manjam fazer aquilo são os caras que vão implementar isso. Então,
daí a vantagem e o incentivo para ferramentas no-code ou low-code, ferramentas que não necessitem de desenvolvimento de software em código, sendo implementadas aí, trazidas para todo mundo. Aqui, eu não coloquei imagens bonitas, mas foquem aqui nos 4 títulos. Pensa que a gente, ao falar de hiperautomação, hoje, na minha visão, a gente vai falar de 4 conceitos-chave aqui. E aqui eu quero conceituar cada um deles. Primeiro, software baseado em código. Se a gente for olhar, tudo isso aqui é software, né? O que não é hardware é software. A lógica por cima das coisas ali. Mas se a gente pensar em software baseado em código, a gente vai pensar em linguagem de programação ali, JavaScript, Python, Java, PHP, e esse conhecimento que hoje desenvolvedores de software têm, certo? RPA. O que é o RPA? Cara, é quando você usa ferramenta. Em geral, pode ser código ou pode ser fluxos ali de workflows que você desenha ali, numa interface um pouco mais no-code. Mas, em geral, são fluxos em que você implementa alguns robozinhos, código, um robozinho que vai fazer alguma ação que um humano faria anteriormente. Por exemplo, a gente abrir um site, digitar um usuário e senha, que está em algum lugar essa informação, clicar no botão de login, fazer alguma ação nesse site, por exemplo, se fosse no YouTube, clico ali em fazer um upload de um vídeo, o robozinho vai clicar lá, selecionar o vídeo na nossa pasta local do nosso PC aqui, e vai clicar para fazer o upload do vídeo, vai dar next, 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 quando determinada informação aparecer na tela, e depois quando o YouTube mostrar aquele pop-up, né, tudo concluído, ele vai dar ali um OK. E esse é o fluxo desse nosso robozinho, certo? Então, são tarefas, geralmente em ferramentas de plataformas que tem uma interface humana, mas que a gente implementa um robô para fazer isso para nós. Tá? Então, vocês que são gamers aí, né? Não sei se vocês já usaram cheat para jogar os joguinhos, mas nos RPG tinha bastante, né? Os bots. O que era um bot? Ele entrava na memória do jogo, ele alterava essa memória para que um código pudesse tomar o controle daquele personagem ali naquele jogo, né? Então, e daí você, como usuário do bot, eu usava muito bot no Tibia lá, nos servidores pirata também, para ele ficar caçando lá. Você programava, quero que você mate esse tipo de bicho, eu quero que você, se a vida tiver menos de 30%, você usa esse comandinho para dar uma realada, né? Que era você ganhar mais vida, usar um item para ganhar vida. Enfim, isso tudo é RPA, porque a gente não está usando APIs, que vocês já sabem o que é, mas talvez quem estiver assistindo que não saiba, que são aquelas programação da aplicação, né? Application Programming Interface. Essas já são interfaces que o desenvolvedor do software deixa aberto para que outros pedaços de software se comuniquem com aquela aplicação. Aqui a gente está falando de quando a gente implementa um robô que não vai falar com a API porque ela não existe, por exemplo, ou porque não é possível implementar uma API, mas ele vai interagir com aquela plataforma via esse processo. Ficou claro aqui o RPA? É algo novo, talvez a gente nunca tenha falado disso. Sim. Ficou claro, ficou claro. Beleza. Um exemplo de RPA, para fechar essa parte que eu vi em um dos vídeos, uns caras de fintech, os caras faziam protótipos, certo? Em vez de implementar a integração com um terceiro, por exemplo, via API, então o Banco Central do Brasil gerou uma nova portaria lá que, agora vocês têm que implementar isso. Só que os caras não tinham tempo e recurso, né, desenvolvedores, para implementar a integração via API. Então, eles fizeram um protótipo, um MVP, usando RPA, que um botzinho ia lá na planilha deles, ia na interface do Banco Central, digitava coisas por eles, e daí submetia e funcionava, para que depois que o MVP tivesse validado, eles pudessem fazer a integração via API. Então, tem outros cenários de uso. Vai lá, Gabriel. Eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se tem muito a ver a dúvida. Tipo assim, o RPA você falou que ele mexe na memória de um certo aplicativo, né? Não necessariamente, mas nos jogos sim. Porque nos jogos o desenvolvedor do RPA ali, né, do bot, ele está indo contra a regra do jogo, ou seja, o jogo não deixa nenhuma interface aberta. No caso do YouTube, que eu trouxe aqui, o YouTube não é contra você implementar isso. Principalmente se você logar manualmente, ele é contra um monte de bots lá explorar ele. Então depende dos termos da aplicação. Entendi. Mas aí eu vou até acabar puxando para outra área. Eu não sei se vem ao caso, mas, por exemplo, linguagens que são memory safe, como o Rust, que está muito em alta agora, conseguiria burlar isso de não conseguir acessar a memória do aplicativo? Ou nada a ver? Cara, não
não sei responder isso. O que eu sei, por exemplo, sobre Rust é que ele protege mais o desenvolvedor de ter que lidar com essa parte de memória. Tipo, posso estar falando besteira aqui, mas tipo o Java. O Java já cuida disso para você. Se for implementar algo em C, um código pode acessar a memória de... Um software pode acessar a memória de outro software que está reservado para outro software, porque é bem baixo nível. Eu acho que o Rust cuida bastante disso. Mas eu não sei se tem a ver com a parte de segurança da memória para que ela não seja acessível. Não sei te dizer. Certo, beleza, valeu, Thay. No caso do browser, por exemplo, ao invés de acessar pela memória, ele cria usa umas libraries, né, tipo o Puppeteer lá. Inclusive são bibliotecas usadas para teste end-to-end, né? Teste automatizado, a gente poderia considerar como um RPA aqui, porque é um robozinho que está abrindo um Chrome, no caso do Puppeteer, é mais ou menos isso. Ele abre um Chrome e ele mexe o seu mouse, ele clica em determinado lugar, via selectors, né? Seletores de CSS, por exemplo, ele acha um botão na tela. Também dá para usar OCR, que é Optical Character Recognition, se eu não me engano. Mas basicamente a gente desenha ali, ó, esse cara, e a gente usa OCR para achar esse cara na tela e fala para o robô, ó, se você achar esse padrão na tela, clica nele. Né? Então tem várias formas de fazer isso. É bem legal essa parte aqui. Então, mais um conceito legal para vocês. Pensa isso aqui como uma caixa de ferramentas. Tá? Motores de workflow. Plataformas que permitem automação e gerenciamento de fluxos de trabalho, coordenando diferentes tarefas e sistemas. Aqui, atualmente, ele é a mesma coisa que um software desenvolvido ali. A gente programa aqui, a gente sabe que tem condicionais, a gente tem atribuições, né? A gente atribui determinado valor para determinada variável, a gente segue um fluxo. No motor de workflow é o mesmo fluxo que teríamos no software, mas ele é visual e a gente consegue dar um play e ver as coisas acontecendo. Então, é uma diferença interessante, principalmente porque aqui no software, por exemplo, se a gente fosse integrar com... A gente vai fazer um pedaço de código para integrar, por exemplo, com um meio de pagamento. A gente teria que ou baixar uma SDK desse meio de pagamento, ou seja, uma biblioteca para aquela linguagem em que os donos do software do meio de pagamento já criaram uma forma da gente se integrar a eles. Tá? Isso seria uma SDK, que é Software Development Toolkit. Eu acho que é algo nesse sentido. Então, eles ajudam a gente nisso. Mas se não tivesse uma SDK, a gente teria que fazer a integração manualmente, provavelmente usando uma API, ou seja, o desenvolvedor, que nesse caso é o usuário do sistema terceiro, vai ter que ele mesmo criar ali uma chamada de API para lá, para adicionar alguma coisa, para remover, ele vai ter que criar uma chamada. Então, você vai ter que criar um código aqui. Nos motores de workflow, geralmente, eles já têm tudo isso pronto. Então, você consegue selecionar qual que é o serviço terceiro que você quer se comunicar. Então, é a mesma coisa, mas aqui fica mais fácil de visualizar e mais fácil de criar esses fluxos de automação, principalmente para diferentes tarefas e sistemas. E daí cabe ao dono do workflow, do software ali de workflow, criar essas integrações. Então, ele meio que abstrai ali para ficar fácil para nós, como desenvolvedores do workflow, essas integrações. Ficou claro aqui as diferenças? Sim. Show. LLMs. Os LLMs, diferente dos 3 anteriores, que são mais binários ali, eles vão responder... A matemática, ela é objetiva, eles vão dar ou certo ou errado. Vai ser booleano, certo? Nos LLMs, os caras estão chamando de uma lógica fuzzy ali, né? Que eles não são binários, você não tem certeza, por exemplo, do que o ChatGPT vai te responder, certo? Isso se deve ao fato de que na construção deles ali é injetada aleatoriedade para que eles deem as respostas, tá? Então, é difícil você ver um LLM dando a mesma resposta para determinada pergunta, a não ser por algumas técnicas ali de engenharia de prompt. Isso é bacana por quê? Porque para vários problemas você não sabe exatamente quais vão ser os inputs, certo? As entradas daquele problema. Por exemplo, quando você vai receber um pedaço de texto, uma imagem, você não sabe exatamente o que vai vir. E quando você tem esses cenários para esses 3 caras que são booleanos, pode ser que você gere resultados incorretos, né? Ou inesperados, e nesse caso vai gerar um throw ali, né? Catch error. Não estava esperando isso, não vou fazer nada, certo? E os LLMs permitem que você dê uma... Essa lógica fuzzy, né? Eu ainda não encontrei uma palavra boa para explicar isso, mas vocês são esportistas aí, então você dá aquela boleiragem ali, né? Você tem aquele... me ajudem aí com uma palavra boa aí. Você tem um jeitinho brasileiro para entender qualquer input que vai vir
e dar como saída o input esperado. Tá? Então, vamos colocar assim, mas eu ainda preciso achar uma palavra melhor. Uma gambiarra? Não uma gambiarra, mas sabe aquela ideia de que a gente consegue... o brasileiro não tem problema que o brasileiro não resolve? Não pelo fato da gambiarra, mas que você vai conseguir absorver aquele problema e tratar ele para dar um resultado que daí sim é esperado. Uma malemolência ali, o Xandão colocou. É isso. Então ele é mais humano nesse sentido. Porque pensa, um pedaço de software ou um workflow, você vai falar, ó, seus caminhos são, se tiver acontecendo isso, faça isso. Se não, faça aquilo. Certo? E daí ele espera A ou B. E se chegar a C? Né? A gente, como desenvolvedor, o que a gente faz? A gente faz um default ali, que vai responder qualquer coisa, um padrão, um caminho padrão, ou a gente vai dar um erro. Né? E o LLM, ele vai tentar estruturar isso, ó, tem um C aqui. Cara, eu acho que ele é mais parecido com o B. Joga pro B, por exemplo. Fala aí, Gabriel. Só para complementar o que você disse, eu, o Pedrão e o Arthur teve Inteligência Artificial 2, que não lembro o nome da matéria, na UEM, e tinha exatamente um conteúdo, né, que a gente fez que era sobre a lógica fuzzy. E eu acho que o melhor jeito de explicar é que, diferente do que a gente está acostumado na programação clássica, não é tipo a resposta sim ou não, né? Ele é tipo preto ou branco, tem tons de cinza na lógica fuzzy. Isso. Eu acho que é uma boa explicação. Perfeito. Eu acho que é bem por aí. Aqui mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre cada um. Então a definição a gente já deu, né? E aqui um exemplo prático de cada um, acho que vamos focar nisso aqui para eles. Prático, um sistema de gestão de inventário ali. Você desenvolve o software, tem front-end, tem os CRUDs ali, né? Create, Remove, Update, Delete. Você vai ter um banco de dados. Isso é o Software Code Based. Tipo, você vai programar aquilo, tá? Então você tem alta customização, você customiza a interface, o banco de dados, a lógica ali dentro. Você cria tudo que você quer, né, com o texto ali. Então ele é bem baixo nível, o software. O RPA, um processamento de faturas, seria um exemplo prático. Então você monta um robô que ele extrai informações de faturas recebidas por e-mail e insere automaticamente no sistema financeiro. Então é um robô que ele lê uma aplicação, e-mail, pode ser inclusive conversando com o sistema de e-mails, ou pode abrir o seu navegador e ler aqueles e-mails, enfim, tem várias formas de fazer isso. E ele vai trabalhar e vai dar o output, vai agir em outra aplicação que seria o sistema financeiro, ou poderia ser uma planilha também, certo? Então, ele faz exatamente aquilo. Por que RPA? Porque essa é uma tarefa que poderia ser feita por um humano, né? Mas a gente olha ali, pô, isso aqui dá pra gente automatizar. Então, daí que começa a vir as pequenas automações, nesse caso aqui, usando robôs. E, bom, a gente economiza o tempo de um humano, né? Então, e não precisa aqui mudanças nos sistemas. Pensa, se a gente quisesse fazer uma integração. Agora a gente fala para o nosso provedor de serviço, não quero mais receber e-mail, agora converse com a minha API, tal. Cara, ele teria que implementar lá uma integração, a gente do nosso lado teria que implementar uma integração. Então, geralmente isso aqui é menos custoso, né? Até que faça sentido a gente implementar uma integração. Motores de workflow, logo a seguir eu vou mostrar alguns exemplos, mas eles são esses caras aí que permitem essa automação e integração de várias tarefas e sistemas. Um exemplo aqui, uma automação de marketing. Por exemplo, no N8N, que eu já vou mostrar, a gente conseguiria automatizar campanhas de e-mail marketing baseadas no comportamento do usuário. Então, cada um desses nós poderia ser um e-mail que a nossa campanha envia, e a gente poderia criar alguns nós que a gente testa. Por exemplo, esse cara já fez alguma compra? Beleza, a gente quer mandar esse tipo de e-mail. Esse cara não fez nenhuma compra? Pô, vamos continuar mandando informações, sugerindo alguns itens. Pô, esse cara fez várias compras, a gente já tem um perfil dele. Pô, então vamos mandar alguns e-mails exatamente com as coisas que ele gosta de comprar com a gente. Então, seria um exemplo aqui de utilizando um sistema de motores, né, de fluxos de trabalho, né, que é o workflow aqui, para fazer isso. Dá para fazer isso em software? Texto? Dá. Code-based, né? Dá para fazer. Mas às vezes fica mais complexo de pensar, de visualizar e de executar, de implementar de fato. E os motores aqui de workflow permitem que a gente olhe isso de cima, consiga entender de maneira bem mais clara os estados e daí executar. Os LLMs, aqui um exemplo prático, um atendimento ao cliente automatizado. Então a gente utilizaria o GPT como um back-end para responder as perguntas frequentes de clientes de forma natural e personalizada. Então, como que a gente fazia antes do GPT? Um FAQ ali, né? Frequently Asked Questions. Então, perguntas perguntadas frequentemente.
Então, com o GPT, a gente pode passar para ele uma base de conhecimento, talvez até com o nosso FAQ antigo, em PDF. A partir disso, ele vai entender essa base de conhecimento e quando a gente enviar uma pergunta, ele vai consultar isso e vai responder de uma forma um pouco mais natural e personalizada, portanto, mais fuzzy, mais malemolente. Vantagens aqui, ó, compreender contextos complexos, se adapta a diferentes situações, sem necessidade da gente fazer os cases lá, né? Fazer um switch. Pô, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Imagina a complexidade. E aqui a força da integração. Imagina que agora a gente junta tudo isso. E é esse o exemplo prático que eu quero construir com vocês daqui para frente. Cara, a gente usa aqui o software, então uma ferramenta ali como JavaScript, TypeScript, framework React, e a gente faz uma interface personalizada para interação com o cliente. O nosso sistema avançado aqui de suporte ao cliente. Daí a gente usa o RPA para fazer o processamento de dados e algumas tarefas administrativas. Por exemplo, quando o cliente vai falar com a gente, né, back office aqui, a operação da empresa. Tem outros sistemas para gerenciar os tickets e os robozinhos vão ficar esperando as chamadas e vão registrar essas chamadas nos vários sistemas que a gente usa aqui internamente. Tá? Ao mesmo tempo, quando chegar essa solicitação, a gente vai jogar ela provavelmente primeiro num LLM para entender qual setor, por exemplo, que a gente tem que acionar para responder essas solicitações. E vamos pensar como a gente está usando aqui o GPT para responder, que seria a última etapa, a gente também usa o próprio GPT para direcionar para um agente mais específico. Pensa que a gente estaria fazendo aquele fluxo que eu falei lá no começo, né? Numa empresa de comunicação, mas a gente tem um agente, né, inteligente que atende problemas técnicos, outro que atende pessoas que querem cancelar a assinatura, outros que atendem problemas financeiros, né, a fatura que foi paga e não deu como paga, etc. Então a gente pode, dentro do motor de workflow, fazer esse direcionamento, para que setor que a gente vai enviar isso. E depois a gente pode usar os próprios LLMs para criar respostas inteligentes baseado num conhecimento prévio. Provavelmente que a gente injetou nele usando algum tipo de base de conhecimento. E ele vai responder e vai chegar aqui no cliente. Certo? Fez sentido a combinação disso tudo? Sim. Tá? Fez. Então, tudo é software, mas cada um é utilizado em formas e para funções diferentes. E quando a gente combina isso tudo, daí sim a gente pode criar essas empresas hiperautomatizadas. Porque elas, basicamente aqui nesse fluxo, não tem humano, certo? Então tem um software lá conversando com o cliente, provavelmente um app, React Native e tal, que a gente fez uma interface de chat bonitinha, ou nem é um chat, é por voz, enfim. Aqui tem os robozinhos mandando essas solicitações para os diferentes sistemas nossos. A gente criou um workflow em que a gente entende a solicitação e já encaminha esse cliente para o setor e para o agente específico. E a gente tem os LLMs para fazer o entendimento do que está acontecendo e para dar respostas específicas e boas, rápidas para esse cliente. Aqui é legal depois vocês consultarem mais a apresentação, eu mando para vocês. Vai lá, Pedrão. Então, na verdade, eu ia perguntar basicamente o que está nesse slide, mas só para complementar, seria a respeito do LLM e da lógica fuzzy, porque, tipo, o que a gente vê na faculdade é um negócio mais complexo, mais baixo nível, né? Eu imagino que atualmente já, tipo, tenha outras tecnologias que ajude a fazer isso de uma forma mais fácil e mais eficiente, no caso, né? Do que você ter que fazer o negócio do zero, assim, ter que programar quase uma inteligência artificial do zero, né, no caso. Sim. Eu trouxe ali lógica fuzzy, mais como referência, porque o LLM tem essas características, mas não necessariamente que é exatamente a lógica fuzzy que a gente estuda lá na computação. Mas se você for abstrair, o que está por trás é basicamente o que você falou. Então, por trás ali de um GPT-4, tem muito espaço, se você for estudar lá os transformers, que é o que a gente teria que fazer para criar a nossa própria IA do zero. Né? Então, desde lá das características, né, das features, que a gente estuda lá, naive Bayes, e as várias formas de machine learning lá, para extrair as características de determinada imagem, de determinado texto. Cada uma das características vai ter 0 a 1 lá de probabilidade. Isso tudo é o que a gente faria para construir do zero. Basicamente, qualquer modelo. O LLM é Large Language Model. Então, ele está debaixo ali de NLP, que é Natural Language Processing, está debaixo de Machine Learning, que está debaixo de IA. Né? Então,
Ele é um cara específico que focou ali em texto, focou em grandes chunks de texto, usando uma metodologia dos Transformers para ganhar performance. E aí ele também está debaixo ali neural networks, né? Redes neurais e de deep learning. Então, tudo isso é tudo filho lá de IA, machine learning, então vai descendo até a gente chegar no LLM aqui. Mas ele já tem várias dessas camadas. No final é a mesma coisa que a gente aprende lá de IA, né? Mas a gente usa como API. Então tá pronto lá, bato, ele responde, então você não precisa criar. Mas tem várias pessoas que trabalham, inclusive, por exemplo, com fine tuning. Fine tuning é, nas redes neurais lá tem as camadas, no fine tuning você retira ali, vamos dizer que tem 100 camadas. Tira as últimas 3 e coloca as últimas 3 só com com as suas características ali, com as suas probabilidades, para que aquele modelo fique muito bom em responder perguntas sobre Fórmula 1, sabe? Então é uma diferente forma de melhorar ali a performance dos modelos. Ou que fique muito bom em programar, por exemplo. Então, no fine tuning você pega algumas camadas de um modelo pré-treinado e você joga ali um treinamento seu, certo? Isso aqui, ó. Então, você tem lá texto e geraram lá o pre-trained LLM. Isso aqui você não vai fazer porque isso aqui é os caras grandão que fizeram. Então, e já está tudo aberto, né? Então tem grandes modelos open source já pré-treinados. Daí você joga ali uma base de conhecimento sua, faz o fine tuning, que basicamente é o que eu citei ali, de pegar algumas camadas finais ali da rede neural e tunar elas, ou seja, você muda ali as variáveis para o seu problema, e daí você tem um modelo seu, tunado para o seu problema, mas que ele também tem todo o conhecimento básico. Então ele já tem cognição, ele sabe que é olá, ele sabe que é verde, amarelo, só que daí no final você treina ele para o seu problema, entendeu? Então ele vem com aquele conhecimento prévio, que a humanidade demorou para criar esses grandes modelos, mas você também consegue treinar ele para a sua base de conhecimento específica, por exemplo, futebol, fine tuning. Eu nunca fiz, mas aparentemente hoje com as ferramentas é fácil. Mas temos que testar isso aí mesmo. Beleza. Então, voltando aqui, ferramentas. Bem-vindo aí, Arthur. Até agora a gente falou mais de teoria, vamos para a prática agora. Vou citar só as ferramentas para a gente programar um pouquinho. Frameworks de desenvolvimento, nada que vocês já não conheçam. Motores de workflow, Zapier é um, Make é um, e o que eu uso é o N8N porque ele é open source. Mas o Zapier você já deve ter visto, né? Que é aqueles zaps lá, basicamente ele conecta ali várias... Já viram o Zapier? Não, eu não vi. Então, vou abrir ele porque ele é bem autoexplicativo, ele é da era pré-IA. Mas, basicamente você tem alguns fluxos, Quando alguma coisa acontece, por exemplo, submeter um form no site, você faz alguma coisa, e daí você salva um registro numa tabela, e daí você divide em 2 passos, você salva no HubSpot, que é um CRM, e também envia uma mensagem por Slack para o canal de vendas. Entendeu? Então ele é um criador de fluxos, que ele já entende que essas integrações, ele já criou a integração com o HubSpot, já criou com o Slack, já criou com o Webflow, e com o Tables, nem sei o que é o Tables, mas aqui, Salesforce, Google Sheets, Facebook, OpenAI, Notion, MailChimp, que é um cara de e-mails. Então ele já tem tudo isso, você só cria as automações dentro dele, certo? Então essa é a camada de abstração que eles trazem. Ficou claro? Aí, RPA, o iPath, quem tiver Windows dá para usar esse aqui, e ele é mais no-code também, dá para você arrastar e soltar e ver a coisa acontecendo. Eu testei o BotCity aqui no meu computador, porque que daí ele é Python mesmo, não é nada no-code, mas porque no Mac não dava para rodar o iPath. LLMs, bom, os mais famosos ali, o OpenAI, GPT-4, o O1, que é o mais novo aí, mas tem milhares, inclusive a Hugging Face é o lugar que é tipo o GitHub de modelos. Já ouviram falar da Hugging Face? Não. Então, aqui é o ouro, tudo isso aqui é open source, tá? Para você, modelos, 1 milhão de modelos. Para você achar o que você quiser, visão computacional, multimodelo, ou seja, ele aceita imagem, texto, vídeo text to text. Aqui, tudo que a gente aprende na IA, né? Visão computacional, classificação, transformação, geração de imagem, image feature extraction, então você extrair alguma coisa da imagem, key point detection, os caras usam para... Cara, se começar a estudar aqui tudo, né? Pra você achar um cara no meio de uma multidão, para você saber se um carro bateu no outro carro, enfim, é ouro. Só que é infinito, então é difícil você acompanhar tudo. Mas esse Hugging Face é o top, assim, para você achar os modelos. E daí tem os mais famosos, que são, por exemplo, da Meta, né? Não sei, o Llama 3.1. O Llama 3.1, Llama 3.1.
São os da Meta. Então, a Meta veio com uma abordagem de pegar modelos mais open source, de abrir os modelos para todo mundo. Os da OpenAI, acho que o OpenAI foi até o GPT-2 aberto. Olha lá. Depois é o que eles transformaram na Closed AI, como a galera costuma criticar aí. Mas você pegar GPT-3, ó, tudo de terceiro, não é dos caras, né? GPT-4. Então, vamos lá. É um cara que fez lá, mas não é nada disso. Beleza? Mas então o principal aí é o da Meta, o principal open source, tá? É o da Meta. E eu acho que o Elon Musk fez o Grok lá, também aberto. Olha lá. XAI, né? XAI. Então a galera do X também começou a abrir os modelos deles. E esse aqui parece que é bom também. Mas tem vários. Esse Mistral também é um bom. Isso tudo eu também estou aprendendo, tá, galera? Mas a Hugging Face é um lugar bom para a gente achar isso. Modelos de imagem, então DALL-E também é da OpenAI, Midjourney é de uma empresa que chama Midjourney. Acredito também que tem outros de geração de imagem. E aqui as interfaces. Para chat, por exemplo, a gente tem VoiceFlow, Typebot é open source. Então, basicamente, ele vai criar uma interface de chat mais fácil para nós. Eu acho que eu já mostrei para vocês o Typebot, por exemplo. Então, é um criador de fluxo também, mas é um fluxo focado em mensagens, diferente de um N8N, que a gente tem um fluxo focado em qualquer coisa. Tá? E tem o VoiceFlow também, que esse cara é pago, só que ele já tem umas integrações legais, por exemplo, com WhatsApp e tal, um cara mais... Mas vocês veem que a ideia é a mesma. Ele já permite você integrar com os modelos e tal. Mas se a gente entrar muito em detalhe em cada ferramenta, a gente vai se perder um pouco. Acho que o ideal é vocês entenderem que, ó, dá pra gente fazer código, dá pra gente fazer RPA, tem motores de workflow e tem caras específicos para problemas específicos. Então, voz, por exemplo, Alexa, Siri, ChatGPT App. Esse aqui não é aberto, mas a Alexa e a Siri dá para você programar o seu back-end para elas. Não sei se vocês sabiam, mas é possível. Principalmente a Alexa usando as APIs lá da AWS. Vídeo, como que a gente interage com o vídeo para jogar? O que eu quero que vocês entendam essas aqui são as formas que a gente vai jogar a informação para dentro de tudo isso aqui. Tá? Como que eu jogo o texto aqui para dentro? Ou vou criar um chat, ou vou criar uma interface de voz, ou uma interface de vídeo, e depois que jogar aqui, daí, cara, você joga no modelo, ou você trata isso com software, enfim, você faz o que você quiser. Tá? Mas essa aqui, você precisa de alguma interface para você falar com o humano na ponta, beleza? Acho que a solução no code é o melhor, e aqui junte-se a revolução da hiperautomação, que a ideia é que vocês explorem essas ferramentas que eu apresentei. Eu acho que muito do que vai vir aí para os próximos anos vai sair disso, porque a gente já sabe código, beleza. Vocês vão pegar ali uma ferramenta de workflow, vocês vão ver que, tipo, em uma hora vocês já estão dominando ela, por quê? Porque a gente já sabe código e pensamento lógico, beleza. RPA vai ser para problemas específicos, mas você sabe que você pode usar. Ah, cara, tem uma empresa aqui e tal, não sei o que, eu quero fazer um negócio que eu pego da planilha para a padaria do Joãozinho. Cara, tem uma planilha aqui. Ah, você tem uma planilha? Não, beleza, você tem uma planilha, eu consigo colocar. A ideia é vocês saberem que você tem alguma coisa, você consegue jogar aqui. Entende? Tipo, você não tem barreiras, porque daí com essa caixa de ferramentas você pode fazer o que você quiser, mas você tem que entender onde você vai usar cada coisa. Motor de workflow fácil, software você já tem, RPA no final, ou é um cara drag and drop, no code, ou vai ser software também. LLMs, aqui eu acho que é onde mora maior complexidade para a gente entender, para a gente usar um GPT-4, igual o Pedro estava falando, para bater nele e pegar a resposta é simples da Silva, a gente vai fazer agora. Mas para entender os diferentes modelos, open source ou não, comprei o computador aqui para rodar eles local, de maneira local, gerar a imagem, entender qual que é o gerador, quanto tempo demora, fazer um fine tuning, aí a gente vai precisar aprofundar mais. Mas vocês entenderem que hoje já está pronto e é barato usar, assim, sei lá, com $10 mensais você vai fazer chover, você já entende que você pode aplicar isso para um monte de problemas. E as interfaces, daí sim. Aqui a gente tem que entender melhor qual é o problema do cliente. Por exemplo, vocês perguntarem, integrar com o WhatsApp. Com o WhatsApp, a gente teria que jogar, por exemplo, na Evolution, que é uma API que você conecta, e daí você consegue ler o QR Code do seu celular, e a partir disso ela já vai se integrar, por exemplo, com um desses caras aqui. Por exemplo, com o N8N. Tá? Então, vou mostrar isso agora. Mas, dito tudo isso, acho que o principal é a gente entender que ter esse conhecimento vai permitir que a gente resolva qualquer problema, e às vezes de maneira mais rápida e mais inteligente do que a gente fazer código na raça para resolver aquele problema. Então, vocês explorarem essas diferentes ferramentas são uma parada bem importante.
Beleza, com isso a gente fecha aí uns 40 minutos essa parte. Se tiverem dúvidas, mandem aí, que daí eu já pulo aqui para a prática. Uma pergunta aí da parte teórica. Ninguém? Será que eu tô... Aí você quebra nós, tá bom? Se não tiver, vamos para a prática. Cara, então, voltando aqui à stack, vamos pensar que a gente tem um software ali, mas no software vocês não têm mais dúvidas. Pensa que no software a gente vai chamar alguma API, beleza? Tira o microfone aí, vamos trocar ideia agora nessa parte. Beleza. Do software, a gente pode ou bater direto no LLM, tá? Ou, geralmente, vai bater no motor de workflow, tá? Então, eu vou criar aqui o N8N. Dá para vocês virem aqui no n8n.io. Get started for free? Não. A gente vai querer vir no pricing e vocês vão baixar aqui a Community Edition. Porque o free trial dele do N8N da Cloud, ele é um free trial, então depois de um tempo você perde. Eu sugeriria vocês usarem a instalação por Docker. Então, primeiro vocês vão ter que instalar o Docker aí na máquina de vocês. E depois vocês vão criar aqui, ó. Então, vocês sigam esse tutorial, vocês vão conseguir rodar o N8N localmente aí, tá? Aqui eu estou rodando ele na nuvem, no meu servidor, mas basicamente depois que vocês tiverem ele rodando, vocês vão aqui em adicionar um workflow. Aqui é o primeiro passo. Por quê? Como primeiro passo, você pode rodar esse workflow manualmente. Você pode rodar ele. Rodar manualmente quer dizer isso aqui, ó. Vamos aqui dar um action app code. Não, por enquanto eu não vou fazer nada. Quer dizer que você vai vir aqui e vai dar um test workflow. Rodei ele, tá verdinho, certo? Vamos dar aqui um set. Data transformation, set. Eu quero colocar, sei lá, o output, resposta, answer, hello world. Tá, o que eu fiz? Eu vim aqui e eu criei um nó. Geralmente, um motor de fluxo de trabalho, ele vai ser baseado em nós. Então, ele segue uma sequência. Quem começou primeiro, sai primeiro, que é fila. Então, esse é o primeiro nó, que é o evento que vai trigger, né? Vai gatilhar esse fluxo. A partir desse momento, ele vai para o próximo. Tá? Nesse nó aqui, eu estou setando alguns campos. Basicamente, é como se a gente fosse atribuir variáveis. Tá? E aqui, eu fiz manualmente. Então, eu defini o nome da variável, nome answer, e o valor dela, valor hello world. Beleza? Daria para a gente fazer até em JSON. Tá? Então, já fica mais próximo do que vocês manjam aí. Mas vamos deixar aqui mais fácil. Opa, answer hello world. Se eu testo esse step, quer dizer que eu vou testar apenas esse nó. Ele vai ter um input, que vai ser o que veio do nó anterior, e ele vai ter um output, que é depois desse nó executar, que vai para o próximo. Então aqui eu tenho resposta, hello world. Eu posso ver numa tabela ou eu posso ver em JSON. Geralmente é o que eu uso. Então, um nó vai dar de resposta, ou de output para outro nó, um JSON. Certo? Certo. Beleza. Certo. Outra coisa importante é que a gente pode pinar esses dados. Por que é importante? Porque daí tudo que a gente já fez para trás, nos nossos nós aqui está certo, a gente fala, ó, até aqui está certo. Então, para os próximos nós, usa esse dado aqui que deu certo até agora, não precisa rodar de novo os outros nós, beleza? Entenderam essa parte do pinar? Uhum. Então, vou pinar aqui. Lá fora você vai ver que tem um pinozinho, tá? E aqui, eu vou querer chamar isso aqui, não por teste. Pode ser por teste, por exemplo. Então, tá, eu vou mudar isso aqui. Vou mostrar um outro evento de início aqui. Outro evento, ao não ser o trigger manual, poderia ser on a schedule, então, determinada hora do dia. Olha lá, a cada tantos segundos, minutos, horas, dias. Então, a cada um dia, que horas que eu quero fazer essa coisa aqui? E que minuto que eu quero fazer essa coisa aqui? Certo? Então, para que você usa isso? Por exemplo, lá para gerar os vídeos do meu Instagram, aqueles vídeos automáticos, todo dia de manhã, na verdade, 11h30, eu peço para ele checar o e-mail e ver se chegou coisa nova, certo? Se chegou coisa nova, ele começa o processamento. Então, para coisas que você tem que fazer sempre, você faz isso. Então, isso seria aplicável, por exemplo, todo dia de manhã eu quero ver tudo que a gente falou no dia anterior, tirar um resumo e mandar um e-mail para a galera. Beleza, você usaria um trigger de tempo. Todo dia, no final do dia, eu quero limpar meu banco de dados. Você usaria um trigger de tempo. Todo dia, um backup que eu faço aqui no meu servidor. Todo dia, 4 da manhã, apague o backup do dia anterior e crie um backup novo. Então, eu vou usar um trigger de tempo, de schedule. Ficou claro? Sim. Perfeito. O trigger que eu quero usar aqui é o trigger de webhook. Por quê? Daí a gente permite que esse workflow seja acessível por uma outra aplicação, que é o que a gente vai querer no caso da gente ter, por exemplo, um front-end implementado por nós, certo? Então, nesse caso, eu cliquei aqui, ele vai ficar ouvindo por um evento teste, ele dá uma URL de teste e ele dá uma URL de produção. Então, a gente vai ouvir aqui a URL de teste. Vou copiar,
Qual método que eu quero? Vou deixar get, porque daí dá pra gente testar aqui no front-end. Então eu vou ficar ouvindo. Lá, tá ouvindo. Vou abrir aqui, vou colar, e ele deu a mensagem, ó, workflow começou. Beleza, então funcionou, ele fala ali, ó, quem que é, o user, ele vai dar as informações que ele conseguiu obter dessa request. Beleza. Eu não quero responder imediatamente, eu quero responder com o resultado, vou conectar os dois aqui, com o resultado desse nó aqui que ele dá a resposta hello world, tá? Então, eu vou colocar aqui, beleza, Arthur Zero. Vou colocar aqui, responde, usando um nó, responde to webhook, ok? Então, vou clicar aqui, vou salvar. E agora, se eu tentar rodar esse workflow, ele deixou, mas não era para deixar. Tá, então vou dar atualizado. Olha lá, erro. Workflow não pode ser iniciado. Por quê? Porque se a gente escolher aqui que a gente quer responder usando um response to webhook, ele vai falar, então, use esse nó. Então, você precisa ter um nó desse. O que significa? Significa que tem um nó aqui, ó, response to webhook. Você vai responder com o quê? Bom, primeiro vamos conectar ele, tá? E vamos testar ele. Lembra que eu tinha pinado o Hello World? Tá, ele não deixou. Acho que vou ter que despinar. Ah, tá, ele tá esperando um trigger. Beleza. Vou dar um trigger. E agora já funcionou. Hello World. E aqui, se a gente olhar no nosso teste, ele chegou aqui. Vou pinar. Ele passou por aqui, deu Hello World, vou pinar. E ele chegou aqui, ó. E o input dele foi esse Hello World. E a gente colocou aqui, responder com o item que estiver chegando. Então, o output dele foi o Hello World. E a gente tem o Hello World aqui. Até aí, beleza? Sim. Tá. Beleza. Agora, o que a gente quer fazer? Então, vamos colocar o ChatGPT, por exemplo, na jogada. Por quê? A gente quer fazer alguma API. Vamos colocar, por exemplo, aquela API que a gente cria o que eu estava fazendo de exemplo, né? Que a gente cria um cara que responde às dúvidas de uma pessoa que quer construir um software, certo? Uma tarefa aí que o Arthur está executando com certa frequência. E o nosso robô aqui vai responder as dúvidas dessa pessoa, talvez fazendo mais perguntas, tá? Então, o primeiro ponto a gente precisa primeiro ter um input, ou seja, nesse webhook a gente precisa receber algo que viria lá do nosso front-end. O front-end está resolvido, a gente sabe como fazer. Aqui a gente tem a API. Então, a gente quer mandar aqui, por exemplo, uma entrada. Então, o input vai ser, por exemplo, a question. Ou, sei lá, message. Olá. Tudo bem? Certo? Eu quero perguntar isso e eu quero que o ChatGPT responda a gente. Tá? Uma tarefa simples. Com isso, a gente já vai estar usando o software, o motor e um LLM. Tá? Então, o primeiro passo é a gente testar isso aqui. Empinei e testei. E eu vou dar aqui mensagem. Olá, tudo bem? O que está acontecendo? Parou de testar ou deu certo? Aqui, deu certo. Então, vocês veem que agora que eu mandei lá no... Oh, já deu certo, cara. Pode fechar. Lá no navegador, olá, tudo bem? Ele já vem aqui na query. Então, a gente já conseguiu obter informação, se a gente fosse mandar do nosso React, por exemplo, de um sistema externo. Beleza? Show. Então, aqui a gente já tem a pergunta. Pode falar. Funciona que nem, tipo, uma requisição mesmo, né, no caso. Então, se eu for quiser, tipo, mandar no Bari, por exemplo, eu conseguiria. Só que daí eu teria que usar, tipo, um código à parte, né, pra enviar. Tipo, Sim. Um Axis da vida, assim, né, pra enviar no Bari. Perfeito. Se a gente puxar aqui um Postman, por exemplo, quiser fazer de forma mais bonita, então daria pra gente... vamos criar aqui, né, uma nova request. Agora vamos mudar para post, example live. A gente vem aqui nele. Como agora a gente quer um post, então a gente tem que mudar, vou espinar aqui, e mudar aqui para um post. Vou copiar isso aqui, vou colar aqui. E no body, vou colocar aqui o raw, por exemplo, JSON, beleza? Então, message, hello, how are you? Certo? Vou vir aqui, clicar para ele ouvir, e vou dar um send. Então, aqui já deu certo. Por que ele tá travando, mano? Porque esse aqui tá pinado, eu acho. Vou tentar de novo. Test workflow. Waiting for trigger event, ou seja, ele tá ouvindo. Vou dar um send. Beleza. Então, hello, how are you? Hello world. Agora vamos ver como que chegou aqui. Vou pinar. Olha lá, Bari. Certo? Pedrão. Top. Beleza. Fechou. Então, agora aqui, vamos colocar o GPT. Então, para colocar o GPT, a gente vai procurar aqui por OpenAI. E aqui ele já dá, isso que eu falo que os motores de workflow, eles já permitem muita integração. Já mostrei para vocês várias, mas tá, Sheets, Drive, sei lá, Pipe Drive, cara de pagamento, sei lá, Stripe. Então, já tem muita coisa feita, né?
Então, isso aqui dá uma, olha lá, Airtable, acho que Base Row também já tem. Então, isso dá uma vantagem muito legal para a velocidade mesmo da gente fazer as coisas. Mas vamos lá na OpenAI. E aqui a gente quer só enviar uma mensagem para o modelo. Daria para criar um assistente, tá? Mas vamos deixar bem simples aqui. Tá? Gerar imagem, várias coisas. Vamos mandar uma mensagem para o modelo. Aqui você tem que primeiro cadastrar suas credenciais. Tá? Então, aqui eu já tenho minha credencial cadastrada. Para cadastrar as credenciais, você entraria aqui no platform.openai.com. Você faria um cadastro. Precisa colocar $5 lá. E você vai estar aqui dentro. Daí aqui você vai criar uma nova secret key. Tá? E daí você vai gerar isso aqui e você vai criar uma credencial. Então aqui eu já estou com minha credencial cadastrada. Tá? Então, ó, API Key. E é isso. Você já vai conseguir bater no seu próprio OpenAI lá. Vai precisar colocar, acho que $5 para conseguir fazer isso acontecer. Tá? Beleza. O que eu quero fazer? Eu quero mandar uma mensagem para o modelo. Qual modelo? Então, se você for lá na OpenAI, você vai ver que tem API Reference, OpenAI Pricing Models. Que cada modelo tem uma chamada diferente, cada modelo tem uma especificidade. Então, vamos pegar o mais barato aqui. Então, GPT-4o é o mais barato, o mini, eu acho. Então, $0,15 para 1 milhão de input tokens. E 0,60 para 1 milhão de output tokens. Então, 0,15 provavelmente é o menor aqui. Olha lá, o $15, que é o último lá, o mais inteligente. Ô, louco. 4, 5 reais por 1 milhão de... Então, 1 milhão de tokens é bastante coisa, então vamos usar esse mini aqui. 2024, 07. Mas encareceu, hein, do 4 pro outro lá. Foi valorizada, mano. Viu? Acho que são 100 vezes mais caro, né? Então, a gente vai procurar aqui o mini. Não tem assim. 4 mini aqui, ó. 2004, tal. E no texto, a gente quer mandar o que o cara mandou lá do Postman, certo? Só que primeiro ele fala, ó, me conecta aí, meu amigo, wire me up. Então, você precisa vir aqui, a gente vai colocar esse cara, na verdade, e agora a gente vai testar isso aqui. Então, agora já conectou, ele já entendeu. Ó, a gente pode arrastar e soltar, certo? Coisa boa. Então, isso aqui é ouro. Então, assim, file output, vamos testar. Hello, how are you? Hello, I'm just a computer program, so I don't have feelings. Beleza. Então, tá funcionando. Vamos travar isso aqui. E no response webhook, a gente vai puxar o quê? Vamos mandar um JSON, porque a gente quer mandar de determinada forma. Então, answer, e vamos arrastar o content. Às vezes ele sai meio bugado. Então, ele vai até prever ali, ó. Vai resultado, answer, hello, I'm just a computer program, tal. Show. Test step. Não deu certo. Então, ele mandou muita coisa. Response body, JSON message, content. Não sei porquê, mas tá. Vamos testar essa parada aí. Vamos despinar os caras, test workflow e copiar o URL. Ah, não, já tá feito, né? Hello, how are you? Ah, deu certo. Hello, I'm just a program, so I don't have feelings. Beleza. E se a gente mandasse qual o melhor time do Brasil? Dica é verde. E é de Ele São preto. Paulo. Ah, tá. Então a gente sempre tem que, enquanto a gente estiver testando, a gente sempre tem que vir aqui e clicar no teste, tá? Então, send. Pelo contexto da sua dica, parece que você está se referindo ao Palmeiras. Tá? Ou seja, a gente já está falando com um modelo de inteligência que fala várias línguas e que tem uma inteligência, uma cognição alta com pouca programação, pouco ou nenhuma programação e com uma ferramenta simples de programar, certo? Então, isso aqui já é um ponto. O outro passo seria a gente, por exemplo, integrar isso aqui num typebot, por exemplo. Que esse cara aqui seria um cara só para integração. Só para integração, não. Só para interface de texto. Tá? Então, se a gente começar aqui do Scratch, tentar fazer mais acelerado isso aqui, ele tem várias paradas aqui na esquerda, mas basicamente ele tem inputs, que são coisas que ele espera do usuário, e tem outputs, que são coisas que ele vai falar na conversa. Tá? Então, vamos primeiro falar aqui. Welcome. Então, olá, bem-vindo ao ente de requisitos de software. Me explique seu software, por favor. E agora, o que a gente quer? Então, a gente quer primeiro publicar isso, beleza, está publicado. Volta no Flow, a gente quer testar isso. Tá? Vocês acessarem o Typebot aí, eu já mostrei, typebot.io. Mas ele também é open source. Não sei por que não está funcionando, mas provavelmente tem no GitHub. Então, vocês também, via Docker, vocês conseguem instalar na máquina de vocês para brincar, tá? Então, provavelmente aqui, ó, self-hosting
installation instruction, Docker, e vocês vão ver como faz. Voltando aqui ao typebot. Olá, bem-vindo. E é isso. Fim de papo. Então, agora a gente precisa de um input do cliente final, certo? Então, por favor, mande o que você quer. Então, collect question. E aqui, a gente vai colocar essa resposta em uma variável. Então, ele é um cara de texto, mas ele também permite que você guarde variáveis. Então, vou criar uma variável question. Então, agora eu tenho uma variável question. E o que você escrever agora, eu quero guardar, save the answer in a variable question. Perfeito? Show. Então, vamos testar, publicar, testar. Olá, eu sou agente de requisitos. Vai lá, Xandão. Depois nós fala. Me explique seu software, por favor. Tenho um software, quero um software para, sei lá, fazer um e-commerce de roupas. Beleza. Fechou. Se a gente vem aqui nos results, acho que não vai aparecer. Acho que a gente tem que publicar, share, copy. Quero um software para e-commerce de roupas. Beleza? Se a gente vem aqui no typebot, acho que agora vai aparecer. Olha lá. Então ele tem resultados, ou seja, todas as pessoas que interagiram com o seu typebot. Tá? Aí agora eu vou conectar o meu typebot com o meu N8N. Tá bom? Para isso, eu vou publicar, então eu vou deixar ativo, porque quando eu deixo ativo, eu posso bater na URL de produção. Vamos testar isso aqui, vou mudar aqui a URL e vou mandar a mesma coisa. Send. Então, pelo seu indicativo, você está falando do Palmeiras, perfeito, então a URL de produção já está funcionando. Então, eu vou copiar essa URL e lá no typebot, eu vou vir aqui e enviar aqui uma HTTP request. Ô, Thay, Ah, toda vez que bate no GPT lá, ele inicia um novo chat, tipo assim, ele não armazena nada na memória, né? Com nesse esse caso aqui, Message Model, sim. Mas se a gente criasse, por exemplo, um OpenAI Assistant, você vai ver que ele já tem... Opa, não quero que você coloque nenhum agent. Ó, AI Agent, perdão, ele já tem... Você conecta a memória. Inclusive, você usa aqui, ó, Read do Window Buffer Memory, ele salva no próprio N8N, dá para você salvar no banco de dados, certo? Então, você conecta o modelo que você quer usar, por exemplo, OpenAI. Você conecta a memória, geralmente a galera usa Redis. E dá para você, inclusive, conectar ferramentas. Tipo, ele pode pesquisar na Wikipedia. E daí não é só na base de conhecimento dele, mas dá para você conectar uma API sua. Enfim, bem Isso é louco. Então, para aquilo que a gente estava falando lá do ExoView, né? Do agente pesquisar na internet, a gente poderia fazer ou um fluxo, que a gente bate nos endpoints e tal, ou o próprio agente poderia ele mesmo ir lá na internet. Entendeu? Mas isso aqui é conversa para mais tarde. Nem eu testei essas coisas de tools aqui, de agentes já. E eu acho que esse Assistant da OpenAI, ele já tem uma... Que é esse aqui, ó. Opa, cadê? Fechei. Ah, mas qualquer hora eu mostro para vocês. Ele já tem, provavelmente, Playground aqui, Assistants. Ele é meio que um GPT, só que via API. Então ele já tem memória. Daí você não precisa fazer na mão. Mas se você não fizer com Assistant, você só bater, ele só vai responder. Se fizer com Assistant, é memória já pela OpenAI. Se você fizer com o Agent, aqui no N8N, aí você vai ter que, falar para a gente onde que você quer que salve essa memória. Entendi. Aí eu fui pensando assim, ainda fico meio pé atrás em, tipo, usar o OpenAI aí pra resposta, porque, tipo, que nem ali, ó, a resposta foi um textão, assim, e tal. Tipo assim, eu fico pensando, como que será que deve ser a forma de validar isso e, tipo, ter a resposta exatamente o que você quer ou não responde nada, por exemplo, sabe? Entendi. Daí, ou é por Prompt Engineering, e dá pra gente cobrir um pouco disso já, ou por knowledge based mesmo, junto com o Prompt Engineering. Então, tipo, ó, você vai ter que consultar esse PDF aqui. Se não tiver nesse PDF, fale que você não sabe. Entendi. Ou você faz o fine tuning, que daí os caras falam assim, 95% das vezes Prompt Engineering e knowledge based should be enough. Tinha que dar Certo. conta. Mas se precisar dos casos de uso mais top, daí é fine tuning. Da hora. Beleza, daí agora a gente vai criar aqui, então eu copiei a URL aqui do produção, vou vir aqui no meu typebot e vou configurar, então, vou dar um paste na URL, vou clicar aqui para expandir, vou configurar o que eu quero no body, tá? E aqui é message, e o que eu quero pôr na message? A minha message, eu acho que é assim. E vamos testar, então vamos testar, question, perdão. Qual o maior time do Rio de Janeiro?
Vamos testar isso aqui. Hello, how can I assist you today? Então, provavelmente não foi nada em question. Vamos ver se a gente colocou um post. É um post. Headers não temos. Eu acho que esse espaço pode atrapalhar. Porque aqui a gente tem um message. Beleza. Acho que agora vai dar. Erro no workflow, porque... Tá, quando está em produção, a gente tem aqui o executions, que é o histórico de execuções. Não dá para a gente clicar aqui e ver o que aconteceu. Tá. A gente mudou aqui e provavelmente não conectou. Então vamos ver o que chegou. Olha lá. Então já chegou. Então essa conexão está feita. Qual o maior time do Rio de Janeiro? Processou no OpenAI e ele deu uma resposta. Beleza? Só que aqui, invalid JSON. Provavelmente por causa desses N/N/N aqui. Então, eu não sei exatamente como que... Provavelmente encapsular isso aqui para tirar essas quebras de linha, mas eu vou tentar fazer com Prompt Engineering aqui. E daí já cobri o que você estava falando aqui. Para isso, o jeito certo de fazer é a gente adicionar uma mensagem aqui. Na verdade, assim. Não sei se dá para arrastar. Não. Vou fazer assim. Isso. E aqui, ó, o modelo, geralmente, ele tem 3 tipos de papéis. E esse papel de system é o papel onde você fala o que o modelo tem que fazer. Então, aqui eu vou falar envie respostas curtas, sem acentos, sem quebras de linhas e objetivas. Sem acentos, sem quebras de linhas. Você é um agente, você é um assistente de engenharia de software. Envie respostas curtas e objetivas sem acentos, sem quebra de linhas. Vamos testar. Isso aqui é Prompt Engineering. Entendeu, Pedrão? Então agora ele respondeu assim. Daria pra gente falar, responde em formato JSON, por exemplo. Então, da hora. Isso aqui já resolve. Provavelmente agora se a gente mandar de novo, testar. Não sei se eu salvei. Testar de novo. A maior parte das pessoas considera o Flamengo como o maior time do Rio de Janeiro. Beleza? Então agora a gente bateu lá no Centro GPT. Beleza? E por último a gente quer mostrar essa resposta na tela. Então a gente vai... Eu salvei aqui a resposta. Primeiro vamos criar aqui um response. Venho aqui. Esqueci de salvar ela. A opinião varia, mas Flamengo e Fluminense são os mais citados. E eu quero salvar isso aqui. Olha lá, ele já dá formatadinho. Então eu quero data.answer, certo? Qual variável? Answer. Salvei isso aqui. Não precisa salvar. Publiquei. Perfeito. E agora eu quero mostrar na tela, porque aqui ele bateu lá, mas ele não fez nada aqui no ambiente do chat, certo? Então agora eu quero uma bubble de texto em que ele vai mostrar send the response. Que aqui a gente vai usar a variável answer. Depois, como é um fluxo, eu quero voltar no collect question. Entenderam? Vou coletar, vou mandar para o GPT, esperar a resposta, mostrar a resposta para o usuário e volto para esse estado. Então, no final, é um diagrama de estados, que você quer fazer um ciclo. Por isso que, geralmente, os caras colocam aqui, se você sair, por exemplo, dá para a gente colocar uma condicional aqui, ó. Se a question, na verdade, né? Na verdade, eu teria que colocar isso aqui em outro lugar, peraí. Se a question for sair, eu saio fora. Sei lá, nem sei o que fala. Bye. Se não, daí eu continuo no loop. Mando pro GPT e volto pro collect question. Certo? Beleza. Vamos primeiro publicar e vamos testar. Vamos pelo share aqui, fica mais bonitinho. Olá, me explique seu software, por favor. Quero um e-commerce de moda. Como fazer? Vai bater lá no chat GPT, vamos ver se vai dar certo. E provavelmente deu algum erro. Vamos ver. 1132 não, deu certo. Por algum motivo deu erro aqui no typebot. Fluxo, set answer. Tá. Qual que foi o erro? Não coloquei não mostrei a resposta, né? Então, tags, send answer. Agora sim, voltamos lá no collect question. Publish, atualizamos. Quero um e-commerce de moda. Como fazer? Ele vai ser objetivo. Pesquise o nicho público-alvo, escolha uma plataforma, registre o domínio, adicione produtos, configure forma de pagamento e invista em marketing digital. Sair, quer mais? Não. Louco, GPT-2. Não funcionou. Meu sair era bye-bye. Traduziu. If question é sair. Não sei por quê, hein? Eu acho que provavelmente está conectado. Não sei. Mas ele foi lá pro GPT. Dá pra gente vir aqui nas execuções e ver que, olha, ele não devia ter chegado aqui, né? Mas ele chegou e mandou um até mais. Mas enfim, daí a gente vai debugando e melhorando isso aí, tá? Então aqui a gente cobriu de tudo, né? A gente cobriu software. Na verdade, não cobrimos o software, mas vocês saberiam facilmente fazer isso, né? Com a API aqui no Postman funcionando, não tem segredo, né? Sim, eu acho que deu uma clareada boa agora.
Então, daí, aqui a gente está usando o Typebot. O Typebot também funciona como API. Então, tipo, dá para a gente usar, por exemplo, no WhatsApp, eu fiz isso, né? Eu criei um fluxo ali, mas eu uso o Typebot como o motor de estados aqui. Por que não usar o NHN? Daria para fazer tudo pelo NHN, mas ele já é aquela ideia da gente usar as coisas certas para as coisas certas. Pô, daria pra gente fazer um NHN e o Typebot em código. Mas por que a gente vai fazer isso? Você já tem os caras open source pronto que a gente sobe na nossa stack e a gente faz uso deles. Então é mais ou menos nesse sentido. E voltando aqui, RPA a gente não precisou, LLM beleza, interface a gente usou aqui. Então daria até pra gente bater lá no base row, para vocês verem que dá pra gente salvar isso, mas eu não vou fazer, mas vocês conseguem entender aqui que se a gente colocar qualquer coisa aqui, né, inclusive dá pra gente colocar código, Python, tá? Acho que essa aqui vale a pena vocês fragarem. Então, eu vou pegar aqui o Palmeiras. Não deixa às vezes, né? Vamos lá. Então, const input igual input.out. Beleza. Daí a gente vai dar um return input. Vamos testar o que está vindo. Beleza, dá para a gente debugar, tá? Console.log. Salvei. Vou abrir o gestorzinho aqui. Vamos bater. Olha lá. Node. Então, aí já é o nosso mundo. Então, cara, quantas possibilidades isso aqui abre? E aqui é JavaScript brabo, dá para você fazer o que você quiser. Então, vamos lá, vamos pegar, eu quero responder só com Palmeiras, né? Então, input vai ser input, não quero all, quero for testar. Então, first tem o JSON e o JSON já vai vir para message.content. Então, first, JSON, message, Palmeiras. E agora eu quero retornar de uma forma que eu quiser. Então, aqui é JavaScript, então daria para a gente fazer um array map. Entendem as possibilidades? A gente colocando dado para dentro, seja vídeo, texto. A gente tendo os LLMs para transformar esses dados em qualquer coisa que a gente quiser. A gente podendo rodar código, a gente podendo bater em qualquer aplicação do mundo, seja que via as aplicações que já tem dos caras, ou seja via chamada HTTP, que também dá para fazer aqui da mesma forma que a gente fez lá no Typebot, dá para a gente bater num HTTP de qualquer lugar. Então, entendem que qualquer coisa fica possível e fica prático, porque você vê, montar um negócio desse não é complexo, vocês vão ver que é gostoso de fazer, porque você vê as coisas acontecendo, tem código? Tem, mas também tem chamadas prontas e fáceis, né? Então, o mundo de possibilidades se abre e, bom, era isso que eu queria mostrar para vocês.